2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao 21. No verso número 20 fala que nós somos embaixadores de Deus. Amém, queridos? Fala assim: eu sou um embaixador de Deus na terra. Queridos, preste atenção. Como embaixador de Deus na terra, como você tem representado o reino de Deus? Qual é a forma que você tem representado o reino de Deus? Eu não vou ficar aqui explicando o que é embaixador. Eu falo com uma geração inteligente, uma geração que sabe que um embaixador, ele representa o seu país. O embaixador brasileiro nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no Paraguai, no Uruguai, em qualquer país do mundo, o local que o país ao qual ele foi enviado determina para ele morar, para ele residir, passa-se a ser território brasileiro. E naquele local, onde reside o embaixador do Brasil em qualquer país do mundo, o embaixador lá tem mais poder que o presidente. Da mesma forma que aqui no Brasil, qualquer embaixador de qualquer país do mundo que representar um país aqui no Brasil, ele tem mais poder do que o presidente. Por que ele tem? Porque nem o presidente de uma nação tem poder para invadir uma embaixada. Amém, queridos? Se o exército brasileiro invade uma embaixada de um outro país que representa aquele país no Brasil, isso chama conflito internacional. Da mesma forma, se tem um embaixador brasileiro em outra nação e eles resolvem invadir onde está o embaixador brasileiro, gera um conflito internacional. Eu e você somos embaixadores de Cristo na terra. Amém, queridos? Ninguém pode invadir o nosso território. Amém, queridos? Qualquer pessoa que tentar invadir o nosso território, gera-se um conflito internacional. Só que aí a briga é com Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Aí se torna uma briga entre quem invade o território, que nós somos embaixadores de Deus. Então você tem uma missão de representar o governo de Deus na terra. Porém, nós, muitas vezes, por não conhecermos os nossos direitos, nós não representamos bem o reino de Deus. Ao contrário de um embaixador que sabe muito bem o que está fazendo. Amém, queridos? Então, a pergunta é: como você tem representado o reino de Deus na terra? Você tem representado Deus da forma a qual Deus, Ele espera que você represente? Olha, presta atenção. A parte mais rica da terra não é o Oriente Médio, onde tem o petróleo, e nem no Brasil, onde tem o pré-sal. Não. A parte mais rica do universo é o cemitério. Por que o cemitério? Porque no cemitério tem sonhos não realizados, casas não construídas, carros não comprados. No cemitério tem roupas, tem shoppings. No cemitério tem sandálias, tem livros escritos, CDs gravados, DVDs, igrejas construídas. O cemitério está repleto de sonhos que pessoas sonharam nessa terra e não realizaram. Por quê? Porque não representaram bem o reino de Deus na face da terra. No cemitério tem faculdades não concluídas, doenças não curadas, porque a pessoa teve um sonho de ser curada, mas ela morreu antes da cura acontecer. Por que isso está acontecendo, queridos? Porque não representamos bem o reino de Deus na terra. Poderíamos dizer que somos reis incompetentes, administradores incompetentes, que temos na nossa mão o poder. O território que eu ocupo hoje, nenhum reino dessa terra pode ocupar. Ninguém pode tirar de mim o direito de ser embaixador de Deus na terra. Amém, queridos? Agora, por que eu não exerço o meu direito? Por que eu tenho um sonho
de ter um carro e não compro o carro, porque eu não represento bem o reino de Deus, porque o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, tudo que ele quiser, é só ele fazer assim, o governo dos Estados Unidos dá para ele. O embaixador de qualquer país no Brasil, é só ele dizer assim, eu preciso disso, e o Itamaraty, o governo do Brasil, providencia para ele. E nós, a qualidade de filhos de Deus, como embaixadores de Deus, não exigimos nossos direitos, talvez por falta de conhecimento. Amém, queridos? Mas essa história está mudando. Amém, queridos? Essa história está mudando. A história desta igreja está mudando. Há 7 anos atrás, nós estávamos aqui em um galpão. Nós quebramos a igreja todinha, estamos lá em cima, a ponto de inaugurar um grande templo para dar conforto para o povo. Amém, queridos? A história dessa igreja está mudando. Por quê? Porque alguém está tomando a iniciativa de fazer alguma coisa. Assim são os seus sonhos, seus ideais. Você sabe quando você vai conquistar, querido? Você sabe quando você vai conquistar, minha irmã? Quando você tomar posse daquilo que Deus liberou para você. Amém, queridos? Deus vai dar para você. Está tudo preparado para você. Tudo, querido, que você precisar, minha irmã, está pronto para você. A questão é que nós não representamos bem o governo ao qual Deus nos designou para apresentar e representar aqui na terra. Às vezes não valorizamos, querido, o sacrifício, não valorizamos a entrega de um projeto de vida, não valorizamos a palavra que o sacerdote ele vem e traz para a igreja. Muitas vezes nós fazemos referências à Bíblia, às promessas da Bíblia, e tomamos posse delas, e dizemos, eu tomo posse em nome de Jesus. Às vezes até falamos, eu coloco a mão sobre esse carro e eu profetizo que ele será meu, mas muitas vezes são palavras positivas que não vão gerar na sua vida aquilo que você precisa. Quantos pastores vivem o ministério de fracasso, o ministério de sonhos, e tem 31 anos que eu estou na igreja, e eu já me converti no meio dos pastores. Amém, queridos? Eu já me converti no meio dos pastores. E é por isso que eu assumi o ministério. Eu tinha um chamado especial. Tem 24 anos que eu prego o Evangelho. Eu convivo e eu conheço pastores que nos últimos 24 anos têm vivido uma vida de fracasso, simplesmente porque não reconhecem que são embaixadores de Deus, que representam Deus na terra. Mas eu creio que isso está mudando, amém, queridos? Está mudando na sua vida, vai mudar na sua vida, em nome de Jesus, porque eu preguei aqui nesses últimos dias 5 mensagens. Hoje é a 6ª mensagem que eu estou pregando, com um tema específico. E nessas mensagens que nós estamos pregando, eu estou orientando você a se tornar um vencedor, e não se declarar palavras positivas, mas crer na palavra e nas promessas de Deus, como se fossem a única alternativa da sua vida. Amém, queridos? Quando eu aceitei Jesus, há 31 anos atrás, eu agarrei nas promessas de Deus, como se fosse para mim, é a única alternativa da minha vida, seguir Jesus e obedecer a tua palavra. E isso me dá direito a ser um embaixador do reino de Deus. Queridos, presta atenção nisso, em nome de Jesus. A oferta ela tem um valor muito grande dentro da igreja. Para você adquirir aquilo que você sonha, aquilo que você idealiza, você precisa ser fiel à palavra de Deus. Não se preocupe com os versículos que eu vou citar aqui. Se você quiser, pode pegar depois, lá no escritório, com a pastora Jaciara, todas as 6 mensagens, se você quiser, que foram pregados até aqui. 5 e mais essa de hoje. Mas a Bíblia diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem. Queridos, o coração do homem, o coração do ser humano, ele é enganoso. O nosso coração, ele nos engana. Queridos, a palavra de Deus fala em Miqueias capítulo 12, que Deus, o juízo de Deus, ele vem contra Israel.
E o juízo de Deus muitas vezes vem contra a igreja, porque a igreja não consegue entender o projeto, o plano de Deus. O juízo de Deus, muitas vezes ele vem contra nós, porque não compreendemos aquilo que Deus realmente ele tem preparado para as nossas vidas. E Hebreus capítulo 13 fala: imite a fé do seu pastor, imite a fé do seu sacerdote. Eu não estou falando aqui de fábula, eu não estou falando aqui de historinhas, eu estou falando de realidade e de algo que você pode ver. Imite a fé do seu pastor, imite a fé daquele que prega para você. Quarta-feira eu disse para você: prova o Espírito que está sobre a pessoa que está pregando sobre você. 1 João capítulo 4. Coloque a prova para ver se a pessoa que está ministrando sobre você é ou não é de Deus. E Romanos capítulo 13 fala que toda autoridade foi Deus que permitiu. Amém, queridos? Se Deus me colocou como autoridade aqui nessa igreja, é porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Se Deus colocou que um pastor ousado, corajoso e destemido, que tem coragem de realizar e fazer, é porque Deus tem um projeto. A Bíblia diz que a quem honra, honra. Amém, queridos? A quem honra, honra. Se você honra a Deus, Deus vai honrar você. Se você não honra a Deus, Deus não vai honrar você, querido. Isso aqui é como 2 e 2 são 4. Isso é questão de lógica. Se você não observar, querido, se eu não observar a palavra de Deus, aquilo que Deus está fazendo comigo. Olha, eu nunca tive problema com o pastor. Infelizmente o pastor que me batizou, ele faleceu. Pastor João Lourenço, já há um bom tempo, faleceu em um acidente automobilístico. Mas todos os meus pastores só falam bem de mim. Conversa com o pastor Hélio Gonçalves, meu pastor por 13 anos, para ver o que ele fala de mim. Falei com o pastor Hélio dentro da casa dele, acerca do Hugo César, dizendo que você estaria aqui hoje. E ele ficou muito feliz por saber que você estaria aqui hoje. Conversa com o pastor Antônio Carlos, meu pastor por 5 anos na igreja do Vale do Jatobá, para ver o que ele fala de mim. Conversa com o pastor Antônio Genário, pastor Mário de Oliveira. Ontem eu estava com eles. Conversa com eles a meu respeito. Eles só vão falar coisa boa a meu respeito, porque eu não tenho nada para falar ruim. Amém, queridos? Imita a fé. Eu estou aqui para imitar a fé de Antônio Genário, imitar a fé de Mário de Oliveira, de Wellington Gonçalves, de Antônio Carlos, que são os meus pastores. Então você, querido, foi chamado, minha irmã, você foi chamado por Deus para fazer algo nessa terra. Sabe para quem Deus chamou? Para representar Deus na terra. Amém, queridos? Represente Deus na terra. Se Deus colocar diante do delegado, não tema o delegado, você é mais autoridade que o delegado. Amém, queridos? Se Deus te colocar diante do governador, não tema o governador, porque você é mais autoridade que o governador. Se Deus te colocar diante do ministro, diante lá do Supremo Tribunal de Justiça, diante daqueles ministros que governam e ditam as normas e as leis que eles querem ou que acham corretos, você não precisa se considerar inferior a eles. Amém, queridos? Toda autoridade é constituída por Deus, e você é uma autoridade constituída por Deus para representar o governo de Deus nessa terra. E eu, queridos, preste atenção nisso. Como seu pastor, eu tenho medo que alguns que me ouvem neste momento, e não é por culto das 8h30 da manhã, e nem por culto das 18 horas. Esses cultos já ficaram para trás. Eu estou falando com você que me ouve agora. Eu tenho medo que alguns de vocês sejam candidatos a enriquecer o cemitério. Por quê? Porque você vai levar para o cemitério os seus sonhos. Sonhos de faculdade, sonhos de livros escritos, sonhos de CDs gravados.
sonho de um grande emprego, sonho de um casamento, sonho de terem filhos bem-sucedidos, porque é honra e orgulho para um pai poder ver o seu filho bem. É orgulho e honra para o seu pai. Eu tenho medo que eu esteja falando para pessoas essa noite que leve para o cemitério o sonho de ver o seu filho realizado. Mas eu quero que você tire de mim esse medo e que você me deixe tranquilo e saiba que você vai realizar os seus sonhos na terra. Amém, queridos? Que você vai realizar os seus sonhos na terra. Que você vai concluir sua faculdade. Que bom eu poder colocar a mão na moça da doutora, na mão da, assim ó, coloquei a mão na cabeça da doutora Camila e falei assim: advogada, concluiu o curso de advocacia, já passou na UAB, a nossa igreja agora foi enriquecida agora com uma advogada. Antes dela concluir o curso de direito, ela já passou na UAB. Isso é vitória. Nós temos sentado aqui no culto às 18 horas, engenheiro, que outro dia eu cheguei aqui, em uma mensagem que eu preguei, ele foi para a faculdade, concluiu o curso. 6 meses antes dele terminar o curso, ele foi promovido ao cargo de engenheiro da empresa. Agora ele recebeu uma proposta para dobrar o seu salário, está mudando de empresa agora para dobrar o seu salário. Quantas pessoas Deus está levantando neste lugar para transformar o mundo e para fazer a vontade dele. Somos o quê? Embaixadores queridos do reino de Deus na terra. E nós não podemos abrir mão dos nossos direitos, dos nossos sonhos. Por isso eu falo que eu tenho medo de estar pregando para pessoas que vão enriquecer o cemitério. Eu quero dizer para você que se você tiver que me enterrar amanhã, está repreendido em nome de Jesus. E tem pelo menos 4 mulheres me ouvindo que ainda precisam do bem. Amém, queridos? Pelo menos 4 mulheres me ouvindo nesse momento que ainda precisam do bem, mais uns 50 anos nessa terra. Mas se você tiver que me enterrar amanhã, você não enterra sonho. Porque todos os sonhos que eu tive nessa vida, eu os realizei. Amém, queridos? Tudo que eu sonhei nessa vida, eu realizei. Eu não quero que você leve para o cemitério os seus sonhos. O dia que você tiver um sonho, realiza. Em nome de Jesus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Queridos, quando você for para o cemitério, eu quero que você vá vazio. Amém, queridos? Apóstolo São Paulo morreu no auge da sua vida. O apóstolo Paulo não morreu na cadeira de rodas. O apóstolo São Paulo, ele não morreu em um manicômio. São Paulo, todos conhecem, o maior escritor do Novo Testamento. Ele morreu lúcido. E no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele fala assim: terminei a carreira, combati o bom combate. Amém, queridos? E guardei a fé. Amém, queridos? Que você vá para o cemitério vazio. Esse é o maior sonho da minha vida. O dia que você chegar no cemitério, que o cemitério ele fique triste porque você chegou lá, porque não vai ganhar nada com a sua entrada lá. Amém, queridos? Quer um outro exemplo? Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por 33 anos e meio, com as mãos abertas no Calvário. Ele diz assim: está consumado. Amém, queridos? Sabe o que significa estar consumado? Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer na terra. Amém, queridos? Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer na terra. E você? Você tem feito, querido, tudo que Deus mandou você fazer na terra? Eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem um sonho, por menor que seja, você não está pronto para morrer. Quem tem um sonho, levante a mão. Quem tem um sonho? Quem tem vontade de realizar alguma coisa? Aqui, ó. Você não está pronto para morrer. Amém, queridos? Você não está pronto para morrer. Pega água para mim. Tem sonho, César? Você não pode morrer não, rapaz. Aqui, ó. Não pode morrer. Fala para o seu irmão se você tem sonho. Fala para o seu irmão, você tem sonho?
Fala assim: a morte não tem direito sobre a sua vida. Querido, você é um embaixador de Deus na terra. Não leve para o cemitério o seu tesouro. Querido, você, minha querida irmã, tem sonhos, tem ideais. Vamos cumprir os nossos sonhos, os nossos ideais nessa terra. Você sabe qual é o problema número 1 do mundo hoje? Vou te falar: terrorismo. Você sabe quem gera terrorismo na terra? Vou te falar também: religião. Você sabe por que as torres gêmeas caíram nos Estados Unidos? Religião. Você sabe por que o Iraque foi invadido outro dia? Religião. Outro dia, né? Alguns anos atrás. Você sabe por que há mais de 60 anos, desde que o Estado de Israel foi instituído, existe uma guerra em Israel, na faixa de Gaza? Religião. Uma das maiores barbáries que esse mundo já viu, chamada Inquisição. Você sabe o que causou a Inquisição? Religião. Queridos, Jesus nunca pregou religião. A Bíblia não fala de religião. Se você descobrir na Bíblia a palavra Jesus ensinando religião, Jesus fundando a igreja, onde está na Bíblia que Jesus fundou a religião? Onde está na Bíblia que Jesus frequentava o local com placa, igreja, Assembleia de Deus, quadrangular, batista, fulano, beltrano? Não, Jesus nunca frequentou religião. Jesus veio ao mundo para resolver o problema da humanidade, e Ele resolveu o problema. Amém, queridos? A Bíblia é o quê? A Constituição do crente. O Brasil é regido pela Constituição de 1988. E o que rege o cristão? A Bíblia, a palavra de Deus. E a palavra de Deus também não fala de religião. Jesus Cristo é um governo. Isaías capítulo 9 fala que o governo está sobre os seus ombros. Amém, queridos? A Bíblia também fala sobre o reino de Deus. Se você começar a andar na Bíblia, você vai descobrir sempre o reino. O governo está sobre o reino. Jesus não fala de religião, Jesus fala de governo. Mas sim o governo. Mateus capítulo 4, verso número 17. O que a palavra diz? Arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino. Amém, queridos? Arrependei-vos porque está próximo o reino. Não está próximo a religião, não, meu irmão. Não está próximo homens. Não está próximo o governo do pastor Manuel, o governo do pastor Mário de Oliveira, de Macedo, de Silas Malafaia, não, queridos, nada disso. O governo está sobre os ombros de Jesus. Que governo é esse? Que reino é esse? A Bíblia é uma Constituição. Mateus 6,33. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus, querido. É o reino, é o reino, é o reino, é o reino de Deus que você busca. Mateus capítulo 24, o famoso discurso onde Jesus está saindo e perguntam para ele assim: quando será o final dos tempos e a tua vinda? E Jesus fala muitas coisas, mas Ele fala que ninguém nos engane. Amém, queridos? Porque virão muitos falsos cristos, muitos falsos mestres, muitas pessoas falando em meu nome. E Ele fala: quem perseverar até o fim será o quê? Salvo. E este evangelho de quê? Do reino. Amém, queridos? O evangelho do reino será pregado a todas as nações. Qual é a oração mais importante que tem na face da terra? Toda vez que vai enterrar alguém, eles rezam ela. Qual é a oração mais importante da face da terra? Que quando eles vão jogar a bola, eles juntam assim no meio, lá no vestiário, e reza ela. Qual é? O que está escrito lá? Pai nosso, que está onde? No céu. E depois? Venha o quê? Não, venha o quê? Jesus estava onde quando Ele fez essa oração? Aonde que Jesus estava? Responda para mim, onde Jesus estava? Ele estava na terra. E Ele fala: venha o teu reino. Para onde? Para a terra. E nós estamos querendo para o céu, César. Tem umas músicas bonitas aí que falam do céu. Talvez você até canta algumas aí, o problema é seu.
Aqui, ó, onde? Me mostra. Me mostra na Bíblia que você vai para o céu, meu irmão. Eu estou pronto para aprender, sou aprendiz. Que venha o reino de Deus, querido. O reino de Deus, ele tem que vir para a terra para que as coisas aconteçam na terra, para que eu realize os meus sonhos. Eu tenho que colocar o reino de Deus nessa terra. Aqui, ó, eu estou falando de salvação, não. Eu já falei aqui que não estou falando de salvação nesses dias. Outro dia o camarada perguntou para mim assim, pastor, perguntou não, fala uma coisa para mim assim, pastor, eu não estou nem aí com esse negócio de salvação, porque ó, morreu, acabou. Eu falei, beleza, tá bom. Ele falou, tá bom, pastor, você concorda? Aí você está falando, você é meu amigo, não vou perder um amigo não, né? Aí eu falei com ele assim, nós dois morremos, tá, acabamos de morrer, acabou. Não é assim que você acredita? É. Então tá, vem cá comigo. Nós acabamos de morrer de novo. Você acorda no inferno, você arrisca, e você, não, pastor, aí você apelou, velho. Eu falei, não apelei não, né? Mas você está falando que não existe? Então arrisca. E o camarada disse, arrisca acordar no inferno. E você vai ver o que vai acontecer, porque eu não arrisco, amém, queridos? Porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, eu persevero na fé. Do dia que eu aceitei Jesus até hoje, nos próximos 50 anos que eu vou viver nessa terra, eu vou perseverar na presença de Deus, buscando a palavra de Deus. Queridos, olhem para a sessão, parem de hipocrisia, parem com esse negócio de morar no céu, irmãos. Para com essa história, eu estou esperando morrer para ir para o céu. Ô irmão, você vai ter uma decepção grande demais se você ficar pensando nisso. Pare com a hipocrisia. A Bíblia diz no Salmo 115, 16: os céus são do Senhor, a terra deixou para os seus filhos. O céu é a habitação de Deus. Você pode até ir na minha casa passear, mas morar na minha casa não vai. Eu posso ir até na sua casa passear, almoçar, tomar café, colocar o pé no seu sofá, descansar, mas morar lá você não vai deixar eu morar. Deus também é assim. Ele tem a casa dele e deu a nossa casa. Sabe qual que é o problema nosso? Somos incompetentes para gerenciar a nossa casa e queremos morar na casa dos outros. Somos sacerdotes de Deus, somos embaixadores, somos representantes do rei, que Deus nos deu tudo para usufruir do melhor nessa terra, e ficamos esperando morrer. E temos céu, no céu, irmão. No céu, né? Cuidado com esse negócio de você ficar só querendo chegar para o céu, só querendo chegar para o céu. A terra Deus deixou para os seus filhos. Nós, a qualidade de embaixadores, queridos, precisamos entender o plano de Deus. Aqui, ó. Você pode crer ou pode não crer. É problema seu. O problema meu é falar com você aquilo que eu acredito. Se você acredita o contrário de mim, Bíblia em mim. Vamos conversar. Amém, queridos? Mas você não foi preparado para morar no céu. Você foi preparado para morar na terra. Vou fazer um resumo para você. Rápido e rasteiro. Jesus acabou de arrebatar a igreja. Arrebatou. Eu e você vamos para o céu. Isso é líquido e certo, amém, queridos? Todas as pessoas vivas no dia do arrebatamento irão para o céu. Isso é claro, está certo. 7 anos no céu, aqui na terra 7 anos de tribulação, amém, queridos? Passou-se 7 anos, a gente volta para a terra. É o lugar que vamos ficar. Nós vamos ficar na terra. Evidente que não é essa terra aqui, é uma terra purificada, amém, queridos? É uma terra transformada por Deus. E se tiver alguém que não é quadrangular, que eu quero dar uma informação ruim para você, você vai ter que morar na cidade quadrangular. Abra a sua Bíblia para você ver, Apocalipse 21. Vou dar uma notícia ruim para você. Se você não for quadrangular na terra, no céu você vai ter que ser. O que está
escrito? No céu. Você acredita que vai para o céu? Não, pensa no céu. Pensa aí, Apocalipse 21:16. O que está escrito na Bíblia? A cidade é o quê? Quadrangular. Então você vai ter que viver na cidade quadrangular. Os versos 21, do 1 ao 7, daí, Apocalipse, vamos ver? Estou profetizando que em 5 minutos eu termino para a gente ouvir o que César cantar mais, em nome de Jesus. Se passar de 5, deve ir para 10 no máximo. Olhem, presta atenção, queridos, Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém de Deus. O que está escrito na sua Bíblia? Descia do céu. Amém, queridos? Não é subia do céu, igual muita gente está querendo. Desce do céu. Verso 4: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas se passaram. E o que estava assentado no trono disse: faço nova todas as coisas, escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. A quem tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Amém, queridos? Quem vencer será herdeiro. Tem que vencer a terra, meu irmão. Tem que vencer. Eu falei aqui quarta-feira passada, o mendigo, ele vive à porta de uma pessoa, come das migalhas, mal cheiroso, sem tomar banho, e aquela coisa toda terrível que você já conhece. Quarta-feira ele morre e vai para onde? Para onde que ele vai? Morar com Abraão. Está na Bíblia, seio de Abraão. Amém, queridos? E Abraão vive na terra como milionário. A tenda de Abraão tinha ar-condicionado. Se você pesquisar, você vai descobrir que na época de Abraão, que ele viveu aqui nessa terra, vivia-se em tendas. Tinha gente que tinha tenda. Quando batia o sol na tenda, entrava o sol todinho na tenda e era o inferno dentro da tenda, de tanto calor. Mas a tenda que Abraão usava, ela tinha uma proteção. Eu descobri há poucos dias atrás um negócio que eu não sei falar o nome, que coloca assim atrás da cortina e não permite que o sol entre, ou pelo menos dificulta que o sol entre. Amém, queridos? A tenda de Abraão tinha aquilo ali, ó, milhares e milhares de vezes melhor. Não entrava calor na tenda de Abraão. Se fosse hoje, Abraão estaria andando de helicóptero. Se Abraão fosse pastor hoje, querido, a igreja de Abraão teria um heliponto em cima da igreja e ele desceria de helicóptero todos os dias antes do culto. O mendigo viveu na terra e foi morar com Abraão. Amém, queridos? A pergunta que eu faço para você: se tanto ser um mendigo ou ser milionário mora no mesmo lugar? Opção. Você pode vir na terra como mendigo, ou pode vir como missionário, como um milionário. Amém, queridos? O fato de você ser um mendigo não impede você de entrar no reino de Deus. O fato de você ser um milionário não impede você de entrar no reino de Deus. É você que decide como você quer viver. Amém, queridos? Se você quiser andar a pé, você pode andar a pé e mesmo assim ser salvo. Se você quiser andar no carro importado, 200, 300, 400 mil, você pode andar e nada disso vai impedir você de ser salvo, desde que você persevere no reino de Deus. Amém, queridos? Vamos colocar, apaga as luzes aí, vamos colocar um vídeo aí para nós. Não é vídeo não. É preciso coragem para subir, é preciso que eu venha para aceitar, é preciso que eu ouça e dizer sim. O que está acontecendo aqui? Abraão está oferecendo um sacrifício. Deus fala com Abraão: me dá o teu filho. E ele não nega o teu filho. Amém, queridos? Continua o vídeo, por favor. Tá aí, ó. Ele não nega o seu filho a Deus, mas seu filho está vivo. Daqui um pouquinho ele vai abraçar o seu filho. Significa o quê? Ele não ofereceu Isaac.
Ele não deu Isaac como sacrifício. Existe um agradecimento de ambas as partes, o pai e o filho ao pai. E agora a provisão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor proveu para mim tudo aquilo que eu preciso. Obrigado. Está aí o sacrifício. Abraão deu Isaac para Deus, queridos? Não. O que Abraão deu para Deus? O cordeiro. E eu pergunto para você: quem deu o cordeiro para Abraão? Quem que deu o cordeiro para Abraão? Deus. Deus não te pede nada que você não possa dar. Deus só pede o que você pode dar. Amém, queridos? Por quê que a maioria de nós endurecemos o nosso coração quando se fala em oferta? Por quê? Se Deus te deu salário, se Deus te deu saúde, se Deus te deu condições, por que será que a maioria não consegue entender o projeto de Deus, o plano de Deus na área financeira? É porque não sabemos administrar, queridos. Deus nos dá a terra para administrar, a gente está querendo chegar no céu. Deus te deu a terra para você viver nela, para você ser feliz nela, para você realizar os seus sonhos, para você realizar os seus ideais. Você pode optar, irmão, viver como mendigo ou viver como Abraão. O fato de você ser mendigo não te tira a salvação. O fato de você ser milionário não te tira a salvação. O que te tira a salvação é outra coisa que nós estamos falando nesses dias. Amém, queridos? Então, olha, presta atenção. Eu quero consagrar a oferta do projeto de vida nesse momento. Quem trouxe a oferta do projeto de vida? Pega na sua mão. Você que trouxe a oferta do projeto de vida, você vai trazer e vai depositar a sua oferta, que nós pedimos para a igreja trazer uma oferta. Você vai receber a unção. Esse óleo aqui está contido os 3 produtos mais valiosos da terra: petróleo, ouro e a prata. E nós estamos ungindo você com a bênção da prosperidade, para que você entenda o plano de Deus e entenda o projeto de Deus. Vou pedir para vocês permanecerem um pouquinho aqui. Amém, queridos? Vocês que fizeram o compromisso com Deus. E eu quero falar uma outra coisa. Olha aqui para mim, presta atenção. Você que não vai dar oferta, olha para esse envelope aqui, ó. Eu não perguntei para ninguém se você quer envelope. Eu dei para você. Se você não quer dar oferta, faça isso com ele. Rasga, joga fora. Eu quebro qualquer maldição na sua vida financeira. Amém, queridos? Você não é obrigado a dar, mas as promessas para quem dá é uma. As promessas para quem não dá é outra. Então eu quebro a maldição sobre a sua vida. Não existe uma maldição. Eu não vou falar que você, se você não dá, não, irmãos, não vai acontecer para mais nem para menos. Eu estou falando de salvação. Eu estou falando de vida financeira na face da terra. Quem vive a prosperidade nessa terra sabe o que eu estou falando. Nesses dias de chuva, quem tem um carro com ar-condicionado e um carro sem ar-condicionado sabe o que eu estou falando. Como é terrível dirigir um carro sem ar-condicionado. Dirigir um carro sem ar-condicionado na chuva só é melhor do que andar na chuva. Porque andar na chuva é pior. Amém, queridos? Tenha conforto. Deus tem conforto para você. Deus quer dar conforto para você, querido. Então eu desafio você que não veio aqui consagrar a sua oferta hoje, a dar uma oferta e valorizar aquilo que Deus tem feito por você. Vou pedir para vocês depositarem a oferta. Podem depositar. Aí vocês podem voltar para o lugar de vocês. Vou fazer uma ilustração. Amém, queridos? Vou fazer a mesma ilustração que eu fiz nos 2 horários. Aqui está, querido, essa oferta. Você sabe por que muitas pessoas
pessoas se dão mal? Elas se dão mal porque elas não observam aquilo que Deus fala com elas. Elas não entendem o plano de Deus, o projeto de Deus na sua vida. O Salmo 50, 5, 14, 15, 16, ele fala assim: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança. Todos nós temos uma aliança, amém, queridos, com Deus. Todos nós temos direito à salvação. A sua salvação não está condicionada à vida financeira. Quem pode entender isso? A sua salvação não está condicionada à sua vida financeira. Agora, irmãos, eu sei o que é miséria e sei o que é ter fartura, abundância. Entre ser salvo naquela miséria que eu vivia e ser salvo hoje, aqui ó, eu não abro mão, eu vou ser salvo do jeito que eu sou hoje, amém, queridos? Pelo melhor dessa terra, usufruir do melhor. Então, o salmista ele fala assim: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança, só que uma aliança com sacrifícios. Oferece a Deus sacrifícios, paga ao Altíssimo os teus votos, e no dia da tua angústia eu te livrarei. Olha a precisão que Deus está falando. Congregai os santos. Você que fez a Deus uma oferta de sacrifício, no dia da tua angústia eu vou te livrar. Eu vou resolver esse problema com você. Mas ao ímpio, está na Bíblia. Quem é ímpio? Quem conhece não obedece. Ímpio é aquele que conhece a palavra e não obedece. Ao ímpio diz: que direito tens de recitrar as minhas leis? Ou tomar a minha aliança à tua boca? O que Deus está falando? No dia que você tiver problema e você não faz sacrifício, vai resolver seus problemas em outro lugar. Não vem falar perto do santo, não. Porque se você tem, se Deus te dá e você não oferece a Deus sacrifícios, se você não entende o projeto de Deus na sua vida, como é que Deus vai fazer? Aqui ó, presta atenção. Tem 3 filhas me ouvindo isso aqui. 3 filhas ouvindo. Eu sou sacerdote. A Bíblia fez uma promessa para o sacerdote. 1 Samuel capítulo 2. Você será perpetuado em Israel. Sacerdote Eli, eu perpetuarei o teu nome e o nome da tua família em Israel. Perpetuar é para sempre. Amém, queridos? E o mesmo Deus muda de ideia. Ah, pastor, Deus muda de ideia? Oh, meu querido, eu posso carregar água na peneira para você, mas se você pisar na bola comigo 2, 3, 4 vezes, você pode ter certeza, você vai ganhar. Você pode ter certeza disso, você vai ganhar. Imagina Deus. Adjunta adverbial de mudança, 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honrarei, porém os que me desprezam, desprezarei. Se você desprezar Deus, Deus vai desprezar você. Tem 3 filhos me ouvindo aqui. Presta atenção, minhas filhas. Presta atenção nisso. Tenho herança sobre a vida de vocês em prosperidade. Tenho herança de bênção sobre a vida de vocês. Mas nunca negligencie a palavra de Deus. Qual foi o problema de Eli? Está escrito na Bíblia. O problema de Eli chamou filho. O problema de Eli foram seus filhos. Era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, pois desprezaram a oferta do Senhor. O que significa? Que a igreja levava a oferta, colocava no altar, os filhos de Eli tiravam a oferta. Peguei uma aleatória aqui. E usavam a oferta. E isso trouxe uma maldição e mudou a decisão de Deus. E falou assim: agora vocês terão o nome escrito
e jamais uma pessoa da família de vocês usufruirão daquilo que eu deixei para vocês. E muito mais do que isso, está escrito aqui na Bíblia. Os filhos de Eli tiveram relação sexual com as mulheres que serviam na igreja. E muito mais do que isso, a Bíblia diz que eles tiravam a oferta com um garfo de 3 dentes. Qual é o símbolo dos desenhos animados que o diabo usa para empurrar as pessoas para o abismo, para o inferno? O que ele usa? Um tridente. Um garfo de 3 dentes. Os filhos de Eli amaldiçoaram a si próprio, as suas famílias. Você que não oferta na casa de Deus, você amaldiçoa você e a sua família. É muito fácil reunir-se para tomar Coca-Cola. É muito fácil reunir para comer cachorro quente. É muito fácil reunir na pizzaria. Mas para a obra de Deus nada, porque você despreza Deus e Deus vai desprezar você. E eu não estou falando de salvação. Eu estou falando para você que despreza a obra de Deus e que não entende o projeto e o plano de Deus na sua vida. Deus vai cobrar de você. Eu falei que eu tinha uma palavra especial para o GTA hoje, porque de todos vocês que estão aqui, só 4 ou 5 pessoas estão olhando. E você tem que mudar a sua opinião com relação à obra de Deus, com relação ao reino de Deus. Se você não mudar, Deus muda. Se você não mudar, o seu posicionamento, continuar comendo Coca-Cola, comendo sanduíche, continuar nos fast food da vida, continuar se reunindo para fazer o que não edifica o reino de Deus, Deus vai cobrar de vocês. Então vocês precisam entender o plano de Deus, o projeto de Deus, para que Deus faça na vida de vocês aquilo que Ele tem preparado para fazer. Quando eu cheguei nessa igreja há pouco mais de 8 anos, só tinha 2 carros. 3, o meu, do irmão João Brasilino e o do Rubens. O João Brasilino caiu nos pedaços, estava tão ruim que o camarada que comprou nem pagou ele. De tão ruim que estava o carro. E isso quem falou comigo foi ele. E o Rubens tinha um carrinho também lá. Os outros não tinham, todo mundo a pé. Chega ali fora e olha quantos carros. Quantas casas, quantos apartamentos, quantos empregos, quantas faculdades concluídas aqui, porque eu ensinei você. Cuidado, querido. Cuidado. Os filhos de Eli amaldiçoaram toda uma descendência, porque do altar é que flui a bênção de Deus. É claro que os filhos de Eli, eles não tiraram dinheiro, porque não tinha dinheiro naqueles dias. Usou-se um garfo, porque as ofertas naqueles dias eram em animais. E em vez de oferecer-se os animais para Deus, eles iam lá e pegavam as carnes do sacrifício e comiam a carne e ainda deitavam com as mulheres. Por isso que eu disse quarta-feira aqui, avalia e analisa quem está pregando para você e quem está andando com você. Amém, queridos? Feche seus olhos. Eu desafio você a trazer o seu projeto de vida e trazer uma oferta. O seu projeto não está condicionado à oferta, mas traga uma oferta para que você possa usufruir do melhor nessa terra. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, nesse dia de pregar a Tua Palavra. Que Deus abençoe vocês de forma muito especial e que Deus possa fazer na sua vida tudo aquilo que Ele tem para fazer.